Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje vamos trazer aí a continuação do nosso conteúdo atual, que estamos falando das bactérias, né? Na primeira parte a gente falou um pouquinho da filogenia das bactérias, né? A gente viu que aquela classificação que foi proposta pelo Whittaker, né, que trazia lá como reino Monera, né, onde incluía todos os procariontes, nesse caso as bactérias, né, ela acabou ficando um pouco obsoleta, né, e a gente trabalhou um pouquinho sobre isso aí. A gente viu que os organismos que compõem, né, esse extinto reino Monera seriam as bactérias, cianobactérias e as árqueas, né, e que mudou a partir de 1990, quando Carl Lewis, né, ele propôs aí essa divisão dos procariontes aí em domínios, né? E aí foi criado o domínio bactéria e o domínio árquea, né? Pela proximidade do domínio desses organismos árqueas, né? Com os eucariontes aí, né? E aí foi criado, então, foi extinto, né? Esse reino Monera, né? Hoje a gente não fala mais nisso, né? A gente fala em domínios, né? Ou seja, o domínio bactéria e o domínio árquea, né? E então o reino Monera, assim, a gente acaba não tratando mais de reino Monera, certo? É uma informação bem importante aí. A gente também trabalhou algumas estruturas, né? Trabalhamos sobre os flagelos, trabalhamos aí, vimos uma célula procarionte, né? Todas as estruturas que a gente vai encontrar ali, né? E a gente falou então sobre os flagelos, sobre as fímbrias, sobre os piles, né? A gente viu que o pile e a fímbria têm uma diferença sim, né? Que os dois, eles são muito parecidos, né? Eles se diferenciam aí pela função, pelo tamanho, né? E que eles são... eles possuem funções diferentes, diferente do que muitas literaturas trazem e agrupam essas duas estruturas como sendo praticamente a mesma estrutura, né? Na verdade, elas não são, e a gente estudou isso na primeira parte, tá? Hoje a gente vai tratar sobre uma outra estrutura muito importante, né, nas bactérias, que são os envoltórios celulares. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a membrana celular da bactéria, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as paredes celulares, né, a parede celular das bactérias, né, parede celular. Se falar em parede celular, a gente sempre vai lembrar de célula vegetal, né? A célula vegetal tem parede, tem, né? Mas não é só as células vegetais que tem parede, né? A gente vai trabalhar hoje aí sobre as paredes celulares das bactérias, tá? E também a gente vai falar um pouquinho da cápsula, técnicas de coloração, né? Vamos ver com detalhes essas estruturas, tá? E vamos tentar falar de uma forma assim bem simples para que todo mundo consiga entender de fato aí, até porque é uma parte muito importante, principalmente quando se trata de estudo de bactérias, certo? Então, os envoltórios celulares aí. As bactérias, elas têm a membrana celular dela, ela é um pouquinho diferente, por exemplo, de uma célula eucarionte, né? Por exemplo, vamos utilizar o exemplo nosso, né? As nossas células, elas têm elas possuem estruturas, né, um pouquinho diferentes aí, tá? Então as bactérias, elas apresentam uma membrana pouco diferente das eucariontes, porque elas não têm colesterol, né? Nas nossas células aqui, se vocês puxarem aí o conteúdo lá que vocês estudaram no primeiro ano, vocês vão lembrar dos lipídios, né? E dentro dos lipídios a gente tem uma classe dentro dos lipídios que são os esteróis, e o principal esteroide que a gente tem é o colesterol, e ele atua na nossa membrana para dar uma certa fluidez a ela, né? Uma certa mobilidade a essa membrana. Nas células bacterianas a gente não vai ter esse colesterol, né? Vocês vão ver que ele não vai apresentar colesterol e vai apresentar outras substâncias ali, tá? Então, possuem também uma grande parede celular que garante o formato e a proteção da célula. Além da membrana, muitas bactérias possuem também parede celular.
E essa parede celular ela vai dar uma certa rigidez, né, a essa célula, ou seja, vai ajudar na proteção dela contra ataques aí externos, né, e também ela vai garantir um formato para ela. Vocês vão ver numas próximas aulas aí que uma forma da gente diferenciar as bactérias é justamente pelo formato que ela adquire através dessa parede celular, tá? Podemos encontrar algumas bactérias ainda com uma cápsula polissacarídea, né? Então, além da membrana, além da parede, ainda algumas bactérias vão apresentar uma cápsula formada aí por lipídios e sacarídeos, que são carboidratos, circundando essa célula, dando uma proteção extra para ela, tá? Então, o primeiro envoltório que a gente vai falar é a membrana celular. A membrana celular das bactérias, como eu falei para vocês, ela é um pouquinho diferente daquela que a gente habitualmente fala, né? Porém, algumas funções são muito parecidas, tá? E estruturalmente ela também é muito parecida, tá certo? A única diferença é que ela não vai apresentar aí o tal do colesterol, né? Não vai apresentar esse lipídio ali agregado à membrana, tá certo? O que a gente consegue ver numa membrana celular, para a gente dar uma recapitulada, né? A gente consegue encontrar aqui então a bicamada lipídica, né? Ou seja, o que é uma bicamada lipídica? Nós temos aqui uma parte aqui e nós temos a outra voltada para o meio interno e o meio extracelular, ou o meio externo, né? E esse fosfolipídio, que é basicamente uma cabeça composta por glicerol e um grupamento fosfato, e uma cauda composta aí de lipídio, mais conhecido como ácido graxo, que é uma longa cadeia carbônica aí ligado a um ácido carboxílico, tá? Então, ela acaba sendo uma barreira, né? Uma barreira permeável aí, que só vai deixar entrar dentro da célula aquilo que a célula julga importante para ela, certo? Nós temos regiões aqui também nessa membrana, né? Na nossa bicamada lipídica, né? Que é uma região hidrofílica, né? Que é a parte da cabeça composta de fosfato, né? Ou seja, o que é hidrofílico? Hidrofílico é quando ela tem alguma certa interação com a água, né? E a parte interna dela é uma região hidrofóbica, então ela tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Isso é o que dá toda essa segurança para a célula, né? Porque aqui na parte externa provavelmente tem líquidos, né? Então a cabeça ela tem que interagir com o líquido que está aqui, né? E a parte interna também, né? O citoplasma da célula aqui, o citosol, ele é composto de fluidos, né? Então ela tem que interagir nos dois ambientes aqui com a água. Porém a parte interna dela aqui é totalmente hidrofóbica, né? A gente sabe que o ácido graxo ele é altamente hidrofóbico, ele não tem afinidade nenhuma com a água, certo? Separando a parte interna da externa, tá certo? Então uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, né? Essa molécula aqui, então, esse fosfolipídio, a gente costuma chamar ele de uma substância anfifílica, né? Ou anfipática também pode ser chamada, né? Uma substância que é anfifílica ou anfipática, ela tem duas regiões distintas, ou seja, ela tem uma região hidrofóbica, né? Que é a cauda, e uma região hidrofílica, certo? Um componente que tem esses dois ambientes na mesma molécula aqui, a gente chama de anfipático, tá? Anfipático ou anfifílico. Fílico, certo? Ou seja, uma substância que é anfipática, ela tem duas regiões, uma hidrofóbica e uma hidrofílica, tá? Quais são as funções, então, aí da nossa membrana celular ou da membrana celular bacteriana? É uma barreira de permeabilidade da célula que separa o citoplasma do ambiente. É muito importante. Imagina se não tivesse essa região aqui,
qualquer substância entraria dentro da célula. Desta forma aqui, ela acaba ficando semipermeável, né? Ou seja, muitas coisas que prejudicariam a célula não conseguem entrar. A mesma situação ocorre dentro do interior da célula para fora, né? Ou seja, ela não deixa sair fluidos, não deixa sair substâncias importantes para a célula, certo? Então ela acaba sendo uma barreira aí, tá? Transporte de substâncias, né? Ela vai auxiliar no transporte de substâncias do meio externo para o interno, tanto também do interno para o externo, quando tem que sair algum tipo de substância daqui também, certo? É composta de fosfolipídios, né? Que é essa substânciazinha aqui que eu falei para vocês, composta por uma cabeça fosfórica, né, ligada a glicerol, que é um álcool, e uma cauda que é composta de ácido graxo, né, um ácido graxo saturado e um outro ácido graxo insaturado, tá certo? Então é uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. E são vários, né? Ó, tudo um ligadinho com o outro aqui, formando essa bicamada lipídica, tá? Você quer tentar lembrar um pouquinho mais? Retorna lá para aquele estudo lá do primeiro ano, onde a gente estuda a membrana, né? Lá a gente fala um pouquinho melhor da estrutura da membrana celular, tá? Com um pouco mais de detalhes aqui das ligações que eles fazem, né? Como que ela está estruturada, né? Existe até uma situação aí que foi proposta, né? Que é ela está numa forma de mosaico, né? Mosaico fluido que eles chamam, né? E ela é totalmente maleável, né? Tá certo? Ela tem uma certa fluidez aqui. Não possuem esteroides, por esse motivo são mais rígidas, né? Ou seja, qual que é a função do colesterol nas nossas membranas celulares de uma célula eucarionte? É dar essa fluidez. O que é uma fluidez? Só para vocês saberem do que a gente está falando, por exemplo, você dar algum contato mecânico aqui em cima, ele vai espalhar esses fosfolipídios, mas ele logo vai voltar ao normal, né? Vai dar um certo movimento, né? Vai dar um certo movimento para essa membrana, certo? Como a membrana celular das bactérias não tem esse colesterol, então ela acaba assim ficando um pouquinho mais rígida, certo? Claro que sempre a gente tem algumas exceções, né? A gente vai encontrar sim alguns esteróis em algumas paredes de celular, algumas membranas celulares, mas são exceções, né? Então eu nem vou falar muito disso aqui para a gente não se confundir, né? Mas sempre lembram que a diferença entre uma membrana de uma bactéria para uma eucarionte é que ela não possui esse colesterol aí aderido ou agregado junto à membrana, certo? E por esse motivo ela é um pouco mais rígida, certo? Beleza? Então as funções da membrana, né, são praticamente as mesmas funções que uma célula eucarionte tem, né? Porém estruturalmente ela não vai possuir o colesterol aí aderido à membrana, certo? Parede celular. Então a parede celular é algo que vem além da membrana, né? Toda célula tem membrana, certo? Toda célula tem membrana. Agora a parede celular é algo que algumas vão ter e algumas não vão ter. As bactérias é característico ter a parede celular, mas existem algumas exceções também, né? Algumas exceções, por exemplo, a bactéria que causa pneumonia, que é o micoplasma, ele não vai possuir essa parede, né? Então tem algumas exceçõezinhas, mas a gente já fala, né? Exceção, né? Uma ou duas ali que não vão ter essas estruturas aí, tá? Então a parede celular bacteriana é uma estrutura complexa, semi-rígida, ou seja, ela não é totalmente rígida, né? A gente vai ver que ela possui algumas substâncias que vão dar um pouquinho de fluidez para ela, né? Mas ela não é tão fluida como a dos eucariontes,
Então ela é semi-rígida, porque se ela fosse totalmente rígida, seria como se fosse algo fixo, né? Como um lápis aqui, né? Ela não teria uma fluidez, ela se romperia muito fácil, ela não tem uma certa flexibilidade, né? Então seria ruim isso aí. Então ela é semi-rígida e ela é responsável pela forma da célula, né? Que depois, mais para frente, quando a gente tratar da classificação das bactérias, a gente vai falar um pouquinho da classificação quanto à forma que ela adquiriu com a parede celular, tá certo? A parede celular, deixa eu focar aqui, a parede celular desempenha a função de proteger a membrana plasmática, né? Por quê? Porque ela está acima da membrana plasmática, ela está mais para o lado extracelular, tá? Ela não fica dentro da célula, né? Então, tem a membrana e logo em cima aqui a gente tem a parede celular, certo? Então, ela protege essa membrana e o meio interno da célula de alterações adversas do meio externo, né? Essas relações adversas podem ser de várias, né? Vários motivos aí, pode ser questão climática, pode ser ataques aí da célula hospedeira tentando destruir ela, né? Ou seja, se ela invade o teu corpo, por exemplo, a tua célula vai tentar destruir ela e essa parede vai acabar dando uma certa proteção para ela contra vários ataques aí, tá? Do meio externo. É responsável pela prevenção de rupturas da célula quanto à pressão de água dentro da célula. Quando a pressão dentro da célula é maior do que a externa, se fosse pelo caminho natural, a célula ia estourar, né? Mas a parede celular, estando no lado externo aqui, ela acaba dando acaba segurando um pouquinho isso aí. Então, ela acaba dando uma certa proteção para essa célula quanto a ela romper, certo? A membrana. Aqui é maior, não maior. Bem como manter a forma da célula e servir como ponto de ancoragem dos flagelos que a gente tratou na outra aula, né? O flagelo, que é uma estrutura de locomoção de algumas bactérias, elas vão estar ancoradas, ou seja, elas vão estar ligadas diretamente nessa parede celular, tá bom? A parede celular bacteriana é formada por uma rede macromolecular, ou seja, macro é grande, né? Então, é uma rede grande denominada peptídeo-glicano. Isso aqui é importante, ó. Certo? Do que é composto a parede celular de uma bactéria? Ela é composta de peptídeo-glicano, certo? Os que gostam de cair em testes, em vestibulares e outros afins aí, que mais para frente vocês porventura possam fazer. Então, guardem esse nome aqui. Mas, um nome similar que pode aparecer é a mureína. Tá? A parede celular da bactéria é composta de mureína? Sim. Tá? Que é um outro nome dado ao peptídeo glicano. Mas é a mesma estrutura. Tá? São nomes diferentes para a mesma estrutura. Tá bom? O mais comum é usar peptídeo glicano, mas pode ser que apareça mureína aí em algum momento aí do estudo. Se trata da mesma estrutura, tá certo? O peptídeo glicano ou a mureína, então, ele é constituído por um disacarídeo, né? Vamos relembrar o que é um disacarídeo. Sacarídeos são o que? São carboidratos, ou seja, são açúcares, né? E quando a gente está falando em disacarídeo, né, vocês lembram que uma classificação dos sacarídeos, dos carboidratos, é o que? São os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Né? Monooligosacarídeos, que a gente, né, tem os disacarídeos, e os polissacarídeos, certo? Um disacarídeo é a ligação de dois monossacarídeos. A gente tem dois monossacarídeos ligados, formando o que? Um disacarídeo, tá certo? Só para vocês relembrarem aí do estudo aí dos compostos orgânicos celulares. Tá? Então, o peptídeo glicano ou a mureína é constituído por um disacarídeo, ou seja, dois monossacarídeos, né, dois açúcares simples ligados, repetitivos, né, ou seja, esses dois eles vão se repetir, né, várias e várias vezes, né,
e estão ligados a polipeptídeos, né? Polipeptídeos são aminoácidos, né? São aminoácidos que vão estar ligados a esses disacarídeos e vão formar uma grande rede, ou seja, vão formar então de fato a parede celular, tá certo? Então o peptídeo glicano, que é a parede celular da bactéria, ele é constituído por disacarídeos e polipeptídeos, ou seja, por açúcares e aminoácidos, tá? A porção disacarídea, que é a parte dos carboidratos, ela é composta por 2 monossacarídeos, né? 2 monossacarídeos ligados formam um disacarídeo. Um desses monossacarídeos é o N-acetilglicosamina e o outro monossacarídeo é o ácido N-acetilmurâmico, tá? Que pode ser que apareça apenas a siglazinha, que eu até coloquei, né? O NAG e o NAN, tá? Quando a gente fala em NAG, é o N-acetilglicosamina. E o NAN, o N-acetilmurâmico. Tá certo? Que são 2 monossacarídeos, né, 2 carboidratos que vão estar ligados um com o outro, formando um disacarídeo e uma sequência bem longa, né, dessas repetições desses disacarídeos formam, então, a parte sacarídea aí da parede celular. Certo? As moléculas alternadas, então, de NAG e NAN, né? Então vai ter um NAG, um acetilglicosamina e um acetilmurâmico, daí vem um NAG de novo, um NAN, um NAG, um NAN, um NAG, um NAN, e vão se repetindo, e eles podem formar essa repetição aí de 10 a 65 vezes, né? Um do lado do outro aqui, né? Um disacarídeo, outro, até 65, de 10 a 65, e eles vão formar então esse esqueleto aí de carboidratos aí, tá certo? Que é a parte dos carboidratos. As moléculas dos polipeptídeos, que são os aminoácidos, eles incluem cadeias laterais de tetrapeptídeos, tá? Tetrapeptídeo quer dizer o quê? São aminoácidos. Quando a gente fala em tetra, são 4. Então, são 4 aminoácidos ligados lateralmente a essas moléculas de disacarídeos e vão estar ancorados lá na membrana plasmática, formando que um esqueleto, né? Porque se fosse ter só isso aqui, ó, como é que ela ia se sustentar? Que se tem a membrana aqui embaixo, né? A parte dos carboidratos ligados aqui, mas e essa parte aqui embaixo, como é? Ele ia ficar boiando ali? Como é que ia ficar? Ia cair tudo, né? Então, nesse momento é que entra então os aminoácidos, que vão fazer uma ponte entre essa estrutura dos carboidratos e a membrana plasmática aqui, formando um esqueleto, né, formando então a parede celular, tá bom? Então a gente tem na nossa parede celular, que é conhecida como mureína ou peptídeo glicano, a gente tem uma parte de carboidrato e uma parte de aminoácidos, tá? E vão formar essa parede celular. A parte de disacarídeos, ela é formada pelo N-acetilglicosamina e pelo N-acetilmurâmico e cadeias laterais de aminoácidos, 4 aminoácidos formando esses tetrapeptídeos aqui, tá bom? Aqui a gente tem um desenho então, né? Aqui embaixo a gente tem quem aqui, ó? A nossa membrana plasmática, ó, aqui os fosfolipídios, né? Nossa bicamada lipídica, né? Bicamada lipídica porque tem 2 camadas de fosfolipídios, né? Lembram, né, a nossa moléculazinha aqui, nossa estrutura anfipática, né? Ou seja, a gente tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, né? E logo em cima aqui, então, a gente tem a estrutura aqui dos peptídeo-glicanos, tá? Essas estruturas aqui, então, são a parte disacarídea, né? Ou seja, os nossos disacarídeos, e sempre repetitivos e de modo intercalado, né? Ou seja, vai vir um NAN, um NAG, um NAN, um NAG, né? E um NAG, certo? E assim, podendo formar aqui essa repetição até umas 60 vezes aí, certo? Então, beleza? E aquilo que eu falei para vocês, ó, se tivesse só essa parte disacarídea aqui, ó, provavelmente não tem uma ancoragem, né? Ela ia cair, não ia ficar
formando esse esqueleto aqui. Aí é que entram os tetrapeptídeos, né? Que são essas estruturas aqui formadas por 4 aminoácidos que vão estar diretamente ligadas ao NAN, né? Lembram o que é o NAN aqui, ó? O N-acetilmurâmico. No N-acetilglicosamina não tem ligação com os peptídeos, mas o N-acetilmurâmico é que partem então essas cadeias tetrapeptídicas aí. Elas vão estar ligadas ao NAN, vão se ligar com o NAN e vão ancorar aqui aonde? Na membrana, formando aí então, dando uma certa estrutura para essa parede celular, tá bom? Beleza? Bem tranquilo aqui, né? Os nomes são um pouco complicados, mas é bom a gente conhecer do que é formado, tá bom? Então, a nossa parede e a nossa membrana. Sempre ela vai estar na parte mais externa da membrana, tá bom? Pois bem, nas bactérias a gente tem 2 tipos de estruturas diferentes, né? Tem bactérias que vão ter uma certa estrutura de parede e outras bactérias que vão ter outro tipo de estrutura. E tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. E elas são diferentes justamente pela quantidade e pela estrutura, da forma que está estruturada essa parede celular, certo? E nós vamos ver esses 2 tipos de bactérias aí. As bactérias gram-positivas primeiro, tá? Então, na maioria das bactérias gram-positivas, a parede celular consiste em muitas camadas de peptídeo glicano, formando uma estrutura rígida e espessa, tá? Então, bactéria gram-positiva tem uma camada espessa de peptídeo glicanos, né? De mureína, né? Ou seja, a parede celular das bactérias gram-positivas ela é bem espessa, tá? Isso que você precisa lembrar, tá bom? Bactéria gram-positiva, uma camada espessa de parede celular. Ou seja, o que é a espessura? Não é lateralmente, né? É para cima. Então, temos a membrana aqui. Então, essa espessura aqui, ela é maior, né? Essa espessura aqui, ó, ela é maior do que nas gram-negativas que nós vamos ver depois. Ela é um pouquinho diferente até, né? Mas, se nós for pensar em espessura aqui, em tamanho, se nós pudéssemos medir aqui, talvez ela chegaria aí entre 20 a 60 ou a 80, 60, 80 nanômetros, certo? Então uma espessura bem maior do que nas gram-negativas, tá? Sempre lembre que gram-positiva tem uma espessura muito maior de peptídeo glicanos. E aqui a gente tem justamente o desenho que eu fiz ali agora, mas vamos ver aqui. Então isso aqui é uma estrutura de da membrana e da parede celular de uma bactéria gram-positiva. Tá? Então aqui ele é bem espesso, essa sequência de peptídeo glicanos, né? Aqui a gente ainda tem a ancoragem da parte tetrapeptídea, né? Que ela vai vir aqui e vai ancorar aqui, né? Vai fazer segurar essa estrutura dessa forma aqui, né? E aqui a gente pode ter aí cerca de 20 a 80 nanômetros, né? Então, ela é muito espessa em relação às bactérias gram-negativas, tá bom? Então, aqui a gente tem os peptídeo-glicanos, a nossa parede celular. A gente tem aqui embaixo a membrana plasmática. E vocês estão vendo que tem um certo espaço entre as duas aqui. Elas não são totalmente ligadas diretamente aqui, ó. Elas não estão coladas aqui. A gente tem um espaço aqui que é chamado de espaço periplasmático. Certo? O espaço periplasmático ele vai aqui da parede até a membrana, tá certo? Espaço periplasmático. Então, numa bactéria gram-positiva, né, a gente tem uma parede celular espessa e nós temos a parede, um espaço periplasmático, né, que é essa região mais amarelinha, e a membrana celular, né, que é a membrana plasmática aqui embaixo, certo? E aqui dentro, então, é o meio intracelular
intracelular e o meio extracelular, beleza? Então, isso aqui é uma parede celular de uma estrutura envoltórica aí de uma bactéria gram-positiva, tá certo? Vamos lá, então. O espaço entre a membrana celular e a parede celular de uma bactéria gram-positiva é o espaço periplasmático, que eu falei para vocês ali agora há pouco, né? O espaço periplasmático entre a parede e a membrana celular, composto de uma camada grânula formada por ácido lipoteicoico, né? O que tem aqui dentro desse espaço periplasmático é o ácido lipoteicoico, totalmente preenchido por esse ácido lipoteicoico, tá certo? Perguntinha ali, se aparecer, qual que é a composição do espaço periplasmático de uma bactéria gram-positiva? É o que? É o ácido lipoteicoico, certo? Seguindo então, além disso, as paredes celulares das bactérias gram-positivas contêm ácidos teicoicos de natureza química álcool, né, que é um glicerol ou um ribitol, e fosfato. Ou seja, nas bactérias gram-positivas, a gente encontra aderido à parede celular, os ácidos teicoicos. Muito cuidado aqui, por quê? Porque nas bactérias gram-negativas não tem ácido teicoico na parede celular, tá? Outra diferença aí, tá certo? Então, nas bactérias gram-positivas, a gente tem os ácidos teicoicos aí aderidos à parede celular, beleza? Temos duas classes de ácidos teicoicos, que são esses aqui que estão aderidos lá à parede celular, né? A gente tem, então, o ácido lipoteicoico, que ele vai atravessar essa parede celular, né? Ou seja, o ácido teicoico ele vai partir daqui e vai atravessar toda a estrutura da parede celular, certo? E os ácidos teicoicos, que é outra classe, então, nós temos aí o ácido lipoteicoico e o ácido teicoico. O ácido lipoteicoico, ele atravessa toda a estrutura da parede celular. Já o ácido teicoico, não. Ele está lá, só ligado lá à camada de peptídeo-glicano, ou seja, lá na parede celular. Ele não vai atravessar toda a estrutura da parede, tá? Nós já vamos ver aí um desenho, aí vocês vão entender, tá certo? Então, assim, nas gram-positivas, nós temos os ácidos teicoicos. O ácido teicoico é dividido em dois, que é os ácidos lipoteicoicos, que atravessa a parede, e o ácido teicoico que não atravessa, beleza? Esses ácidos teicoicos podem regular a entrada e a saída de cátions e também envolvidos no crescimento celular, impedindo a ruptura extensa da parede, impedindo assim uma possível lise celular, né? Apareceu lise é ruptura, é quebra, é estourar a parede celular delas, tá certo? Então esses dois ácidos aí que se encontram aderidos na parede celular, eles têm duas funções. Uma função é auxiliar no crescimento celular e a outra é evitar a ruptura dessa parede aí, certo? E também auxiliar a entrada de substâncias ali, né? Principalmente de cátions que são importantes aí para o metabolismo dessa célula, né? Se fosse totalmente impermeável, como é que ia entrar alguma coisa na célula que ela precisa, né? Então, esses ácidos teicoicos, eles estão envolvidos diretamente nessas duas funções aí, tá certo? Aqui a gente tem o desenho que eu estava falando para vocês, né, das bactérias gram-positivas, né? Então aqui a gente tem a membrana, né, algumas proteínas de membrana, que são responsáveis aí por deixar entrar substâncias dentro da célula, né, que fazem o transporte de substâncias, né? A gente tem um espaço periplasmático, que está aqui em azulzinho, né, constituídos aí de ácidos lipoteicoicos, tá? E a gente tem a parede celular aqui de fato, então, né? O ácido lipoteicoico é aquele então que vai atravessar toda a parede, ó, ele está atravessando toda a parede, e já o ácido teicoico não, ele está só inserido aqui no meio aqui da parede celular, tá certo? Se nós fosse pensar nas duas funções,
O ácido lipoteicoico ele auxilia então a entrada de substâncias e o ácido teicoico está envolvido aí para dar uma certa fluidez para essa parede aí e não deixando ela se romper, tá bom? Beleza? Ok, então. Gram positivas. Agora as gram negativas, né? Primeira diferença entre gram positiva e a gram negativa é que ela não vai ter esses ácidos teicoicos aderidos aí à parede celular, tá bom? E tem mais uma diferença que nós já vamos tratar agora aqui. As paredes celulares das bactérias gram-negativas consistem em poucas camadas de peptídeo-glicanos e uma membrana externa. Ou seja, o que está falando aqui? Está falando que a parede celular de uma bactéria gram-negativa ela não é extensa, ela não tem uma certa, como nós falamos antes, de 60 a 80 nanômetros. Essa aqui, a espessura dela é de 6 a 8 nanômetros. Então, ela é bem menos espessa do que a gram-positiva, mais fininha, né? E também a outra situação aqui, que essa bactéria gram-negativa, ela possui duas membranas. Ela vai possuir uma membrana interna e uma membrana externa. Certo? Já vamos ver também aqui o desenho aqui dela aqui, certo? Se nós for pensar então diferença, são quem? Os ácidos teicoicos, que a gente só encontra nas gram-positivas. Essa aqui tem uma espessura menor, né? A camada de peptídeo-glicanos é menor em relação às gram-positivas. E nas gram-negativas a gente tem duas membranas, coisas que na gram-positiva não tem, tá bom? Olhem aqui então a estrutura, como ela é diferente já, a estrutura de uma gram-negativa. A gente tem a membrana plasmática, né? Que é aquela que toda célula tem. Logo acima aqui a gente tem o que aqui, ó? A nossa parede, né? Os peptídeo-glicanos aqui, ó, formando a parede celular, bem menos espessa do que aquela que a gente viu lá nas gram-positivas, né? Ó. Só isso aqui é a parede celular da gram-negativa. Da gram-positiva, olha o tamanho que é aqui, né? A espessura que ela tem, bem maior. E a outra estrutura que aparece aqui para nós é uma membrana externa também. Ou seja, ela tem duas membranas e entre essas duas membranas aqui ela tem a parede celular, tá certo? Estruturalmente a gente está falando aqui então, a gente tem a membrana, o espaço periplasmático, né? Esse espaço periplasmático ele não é formado por ácido lipoteicoico, tá? Ele é formado por um outro fluido, né? Que é mais um gel mesmo, uma estrutura mais espessa, assim, dá para dizer, né? Mais densa, né? Parecido com um gel mesmo, né? E mergulhado dentro desse gel aqui a gente tem o que? A camada de peptídeo-glicano, tá certo? Então o espaço periplasmático ele vai daqui, dessa primeira, dessa membrana externa até a membrana interna, tá? Tudo isso aqui é o espaço periplasmático aqui. Ele é composto por um fluido e mergulhado dentro desse fluido a gente tem quem? A camada de peptídeo-glicanos, ou seja, a parede celular, tá certo? Beleza? E ele não tem os ácidos teicoicos aí ligados aí nessa estrutura de membrana aqui, tá bom? Beleza? Na estrutura aqui. Tem que cuidar um pouquinho, o pessoal faz um pouco de confusão com o espaço periplasmático aqui das gram-negativas, né? Que eles entendem como esse espaço aqui, e na verdade não, né? A estrutura da parede celular está mergulhado dentro do espaço periplasmático, tá bom? Então vamos lá. Vou focar aqui. Foi. O peptídeo-glicano está ligado a lipoproteínas de membrana externa e está localizado no periplasma, né? Ou seja, o espaço periplasmático, o que tem dentro do espaço periplasmático? O periplasma. E o periplasma é um fluido que parece um gel, né? Uma estrutura um pouquinho mais densa e um fluido mais denso que está ali, né?
E essa parede celular ela está justamente ancorada através de lipoproteínas, né? Ó, ela está ancorada lá em cima na membrana externa, que segura ela ali dentro, né? Porque senão ela ia cair, ia se desmontar aqui, né? Ela está ligada lá em cima através de lipoproteínas e ela está dentro do periplasma, tá bom? Dentro ali do espaço periplasmático, que é composto de periplasma. As paredes celulares das bactérias gram-negativas não possuem ácidos teicoicos. Informação importante isso aqui, tá? Já vi muita gente falar que as gram-negativas têm ácido teicoico e não tem, tá? Não tem. Então, não possuem esses ácidos teicoicos. Como as paredes celulares das bactérias gram-negativas possuem somente uma pequena quantidade de peptídeo glicano, são mais suscetíveis ao rompimento mecânico. Lembra que uma função aí da parede é o que? Justamente proteger a membrana, proteger a célula de uma possível ruptura, né? Um contato mecânico, sei lá, uma interferência do ambiente nela, né? Então, as gram-negativas, por possuir uma camada menos espessa de peptídeo glicano, ela acaba ficando mais susceptível a esse rompimento aí, tá certo? Em relação sempre a outro tipo de bactéria, que são as gram-positivas, tá bom? A membrana externa, que é aquela membrana externa, né? Externa aqui, ó. Externa e interna, tá? Sempre penso aqui, ó. Aqui é dentro da célula e aqui é fora da célula. Então, membrana externa, eu tô falando daquela mais externa lá em cima, tá? A membrana externa tem uma função muito importante na evasão da fagocitose, ou seja, fugir da fagocitose, e nas ações de complemento, onde a bactéria é destruída e depois fagocitada. São dois componentes de defesa da célula hospedeira. Por exemplo, se a bactéria invadir um outro organismo, né, esse outro organismo vai tentar fazer o quê? Destruir essa bactéria, né? E uma forma de destruição é fagocitar ela, romper ela, destruir ela e depois fagocitar, né, para eliminar essa bactéria do organismo, certo? E a membrana externa, ela tem justamente esse papel de tentar ludibriar essas formas de defesa do hospedeiro, tá? Ela vai ajudar a bactéria a fugir dessa fagocitose, a fugir dessa ação de complemento aí, que é onde a célula vai destruir ela e tentar fagocitar essa bactéria, para eliminar ela, tá bom? Então a membrana externa tem esse papel aí. A membrana externa também fornece uma barreira contra a ação de detergentes, metais pesados, sais, alguns corantes, antibióticos, né, como a penicilina e enzimas digestórias aí, tá? Então, o que está dizendo aqui para mim? Lembro que a membrana celular ela é semipermeável, né? Ela não deixa entrar qualquer coisa para dentro da célula, é diferente da parede celular. A parede celular ela é mais permeável do que a membrana. Então, essa membrana, estando na parte externa, ela acaba favorecendo a bactéria a não deixar esses componentes externos entrar e destruir a bactéria, né? Algo muito interessante aqui é essa questão dos antibióticos aqui, ó, né? Ou seja, se nós aplicar lá a penicilina numa bactéria gram-positiva que não tem essa membrana externa, ele vai ser eficaz. Agora, se tu aplicar a penicilina numa bactéria gram-negativa que tem essa membrana externa, ela provavelmente não vai ter efeito, né? Então, isso é importante aqui, a gente lembrar. Então, se eu aplicar a penicilina numa bactéria gram-positiva, vai surtir efeito. Agora, se eu aplicar numa bactéria gram-negativa, provavelmente ela não vai absorver e não vai ter muito efeito sobre ela, tá certo? Porém, a membrana externa não favorece uma barreira para todas as substâncias do ambiente. Isso é fato, né? Porque se ela fosse não deixar entrar nada, como é que essa bactéria ia sobreviver, né? Se ela não deixa entrar nada, como é que ela ia conseguir se nutrir? Como é que ela ia conseguir fazer o metabolismo dela, né? Então, ela tem que deixar atravessar alguma coisa, né? Essa permeabilidade da membrana externa é devida, em partes, à presença de uma proteína chamada porina, que nós já vamos ver ela ali na estrutura, né? Então, nós temos uma proteína chamada porina, né?
porina lembra um poro, lembra um canudinho, lembra algo que deixa alguma coisa passar ali, certo? Então, elas vão formar canais que permitem a passagem de moléculas, né? Vai permitir passar o que? Açúcares, vai permitir passar aminoácidos, vitaminas, coisas necessárias para a célula realizar o seu metabolismo, tá certo? Aqui a gente tem então um pouquinho mais da estrutura, né? Aqui a gente consegue ver a membrana interna, a gente vê a parede celular bem menos espessa, né? Bem pouquinha aqui, bem fina, digamos assim. Ela está dentro do espaço periplasmático, que é toda essa parte azul. Esse espaço periplasmático é constituído do periplasma. O periplasma é como se fosse um gelzinho, né? Um fluido, como se fosse um gel, né? Que tem uma estrutura um pouco mais densa, assim, né? E aqui em cima a gente vê a membrana externa, né? Nessa membrana externa aqui, a gente possui aqui então essas proteínas chamadas de porina. Então a porina é que vai deixar alguma coisa entrar aqui. Se não tivesse a porina, nada entraria aqui, né? Daí seria prejudicial para a célula ter essa membrana externa, se ela não deixasse passar nada, né? E ela acaba tendo a função aí de proteger então contra ataques aí de vários componentes externos, tá? Também em cima aqui, ó, estão vendo que tem uma camadinha aqui de lipossacarídeos, né? Que vão dar justamente essa barreira muito maior contra o ataque de antibióticos, o ataque de sais biliares, de enzimas aí que tentam destruir a bactéria, certo? E esses lipossacarídeos aqui, né, em literaturas vocês vão ver como LPS, tá? Que é constituído então lipídios e carboidratos. Contribuem para a integridade estrutural da bactéria e proteção contra ataques químicos, que é aquilo que a gente justamente estava falando até agora, tá? Então a LPS, ou o lipopolissacarídeo, né, que é formado de lipídios e carboidratos, ele está aqui em cima na região bem externa dessa membrana externa aqui, tá bom? Mas como que a gente sabe se a bactéria é gram positiva ou se ela é gram negativa? Vocês sabem que a bactéria ela é muito pequena e que nem no microscópio a gente consegue ver essas estruturas aí, né? Então foi desenvolvido aí pelo Hans Gram uma técnica, né, que se chama técnica de coloração de Gram, né? Essa técnica vai através de reagentes e de produtos químicos que são aplicados nessas bactérias, se descobrir se ela é gram positiva ou gram negativa, tá? A técnica de coloração de gram está baseada na diferença da parede celular, né? Ou seja, se ela é gram positiva, ela tem uma parede celular e uma membrana. Já a gram negativa, ela tem a membrana, a parede e uma outra membrana, tá? Onde são utilizados diferentes corantes, que nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, né, que deixarão a bactéria com uma certa coloração, beleza? Olhem aqui, então, por exemplo, é aplicada essa técnica de coloração, é aplicado reagentes nessas bactérias. Esses reagentes eles vão agir aonde? Eles vão romper a ligação glicosídica da parede celular. Lembra que eu falei para vocês que a parede celular é composta de disacarídeos? Disacarídeos, a união entre dois monossacarídeos para formar um disacarídeos é através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, tá? E esses reagentes eles vão agir justamente ali. Eles vão romper essas ligações glicosídicas, tá? Então, numa bactéria gram-positiva, quando aplica-se esse reagente, ela vai romper essa parede celular, né? E já nas gram-negativas ela vai romper em partes, né? Porque ela tem a membrana celular em cima que vai proteger muito ela, né? Então eles aplicam esses dois corantes, esses dois reagentes, e depois vão olhar no microscópio de novo, né? E aí vão ver a diferença, né? Olhem aqui, ó. Uma gram positiva, depois de se aplicar essa técnica de gram, ela vai ficar com essa coloração aqui, lá no microscópio. Uma coloração púrpura, né? Uma coloração roxa.
já a gram-negativa ela vai ficar com aspecto avermelhado. Então aqui que a gente consegue diferenciar se ela é gram-positiva ou gram-negativa, observando no laboratório. Tá? Essa técnica, então, como falei para vocês, ela foi desenvolvida pelo Hans Christian Joachim Gram, né, no ano de 1884. Ele desenvolveu essa técnica, tá? E até por isso que fala-se em coloração de Gram, né, para homenagear esse médico aqui que fez essa descoberta, vamos dizer assim, ou que inventou essa técnica de coloração, tá bom? Então, o que auxilia você saber ou aplicar esse método aí? Auxilia no reconhecimento das bactérias, né, principalmente para você classificar ela quanto ao método de Gram, né, se ela tem ou não essa dupla membrana, e clinicamente para saber que tipo de terapia que vai ser utilizada. Acabamos de falar que, por exemplo, a penicilina não adianta aplicar numa gram-negativa, né? Não vai surtir efeito. Então, por isso que é importante você saber se ela é uma bactéria. Se você está sofrendo um ataque de uma bactéria, é importante você saber se ela é uma gram-positiva ou gram-negativa, para saber justamente o que você vai utilizar para combater ela, né? Então, é muito importante essa técnica de Gram, certo? Beleza? Parede celular. Vamos para outra estrutura, então, chamada de cápsula. Então, muitas bactérias possuem também uma cápsula, né? Então, ela vai ter o que? Vai ter a membrana, vai ter a parede e ainda fora vai ter uma cápsula, tá? Polissacarídea, né? Polissacarídica, melhor dizendo, né? Então, essa outra cápsula, então, ela vai dar uma maior resistência, muito maior para essa bactéria, certo? A cápsula presente em algumas bactérias, formada principalmente de polissacarídeos, que são vários açúcares ligados um com o outro, formando polissacarídeos, cadeias grandes e longas de monossacarídeos ligados, e polipeptídeos, tá? Que são os aminoácidos. Então, aminoácidos e açúcares formando uma cápsula externa ainda, né? A ligação de vários aminoácidos, como por exemplo o ácido glutâmico. Então, vários ácidos glutâmicos formando aí uma camada de polipeptídeos, tá? Que vão dar uma certa uma estrutura de defesa muito maior para essa bactéria aí, tá? Elas previnem fagocitose pela célula hospedeira, né? Ela ajuda a bactéria hospedeira a não destruir ela, né? E dessa forma aumenta a habilidade da bactéria em causar doenças, da virulência. Lembra que nós falamos da virulência quando a gente trabalhou os vírus? É a capacidade de causar doença. Então a bactéria que tem essa cápsula ela é muito mais virulenta do que uma que não tem, né? Além também de proteger essa bactéria aí de condições desfavoráveis de ambiente também, né? Um ambiente que não tem muita umidade, um ambiente que tem muita umidade, né? Ou seja, ambientes aí que são desfavoráveis para a multiplicação bacteriana, tá certo? Essa parte de estruturas, então, de envoltórios, a gente termina aqui, tá? Eu espero aí que vocês tenham compreendido, né? Entendido muitas coisas aí, né? É uma parte assim muito importante do estudo das bactérias, é a parede celular, né? Falo para vocês, quando vocês forem fazer, talvez no ano que vem aí um Enem, fazerem outros tipos de prova, provavelmente vai cair algo relacionado à parede celular de bactérias, tá? E aí é importante você saber o que compõe essa parede, tá? Para você conseguir alcançar os seus objetivos, tá bom? Essa aula aqui a gente vai terminar agora. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo estruturas, a gente vai falar do citoplasma, a gente vai falar sobre outras estruturas que estão relacionadas com a bactéria, tá certo? E lá no final, numa outra aula também, a gente vai falar da multiplicação, da classificação dessas bactérias, tá? Para a gente ir finalizando aí esse conteúdo, tá bom? Então,
bons estudos para vocês, boa sequência aí para todo mundo, né? E até a nossa próxima aula aí.